Irmãos, hoje nós vamos ministrar sobre a penúltima carta às igrejas da Ásia Menor, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. É a penúltima igreja. No domingo vai ser ministrada a última igreja, a igreja de Laodiceia, e hoje nós vamos ler a carta endereçada à igreja em Filadélfia. Como é precioso o quanto o Senhor tem falado com a gente, irmãos, tem falado demais comigo. Porque cada orientação de Jesus, as igrejas nesses lugares falam demais com a gente. Tem características que marcam o nosso tempo, os nossos dias, que às vezes marcam a nossa própria vida e caminhada. Então, o Senhor tem falado muito comigo. Creio que com cada um de nós, porque é Jesus falando com a igreja. É Jesus mostrando que Ele governa a igreja. Ele sabe, Ele conhece a igreja porque Ele está de perto. Então nós vamos ler o texto sagrado a partir do verso 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Irmãos, a cidade de Filadélfia, contrário das outras cidades aonde as igrejas foram sendo estabelecidas, era uma cidade muito jovem, era uma cidade muito recente. Ela foi fundada por volta de 150, 140 a.C. Então era muito nova em comparação com as outras cidades. Ela foi fundada por Átalo II, que era governador de Pérgamo. Jesus enviou uma carta à igreja que estava estabelecida em Pérgamo também. Esse homem, Átalo II, ele tinha um irmão a qual ele amava muito. E ele tinha um amor fraternal muito grande por esse irmão. Quando ele funda essa cidade, ele dá o nome para essa cidade de Filadélfia, que significa exatamente isso: amor fraternal, amor entre irmãos, pelo grande amor que ele tinha pelo irmão dele. Alguns estudiosos dizem que a história aconteceu ao contrário, que na verdade não foi Átalo, foi o irmão dele, Eumenes, que fundou a cidade e, em reconhecimento do amor do irmão, deu o nome de Filadélfia
aquela cidade. Mas para nós, irmãos, independente de como foi, o que aconteceu, o que importa é o que Jesus está falando com a igreja e qual que é o propósito, né, que ele estava revelando ali para aquele povo. Filadélfia ficava localizada num vale, Vale Cógamo, aos pés do Monte Timolos. Ficava a 40 quilômetros de Sardes e a 100 quilômetros de Esmirna. Eu comecei a ler esse contexto histórico da cidade. Irmão, eu comecei a ver Pinhal, porque Pinhal é uma cidade que fica mais ou menos a 40 quilômetros de Mogi Guaçu-Mirim, 100 quilômetros de Campinas. É uma cidade pequena, é uma cidade relativamente jovem em comparação com as outras. E o número de habitantes era muito parecido. A estimativa era de 36 mil habitantes na cidade de Filadélfia. E nós já há 150 anos temos 40, 38, 39 mil habitantes. Essa cidade tinha uma atividade vulcânica muito grande. Então, no ano 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída, né, e depois reerguida. E isso aconteceu algumas vezes. O nome da cidade foi mudado. E hoje essa cidade ainda existe. Tá? Ela tem um nome, eu não sei se eu vou saber pronunciar isso, irmão. Mas é Al-Asserrir. Al-Asserrir. É uma cidade turca. É uma cidade dentro do país da Turquia. E era uma cidade que, apesar de pequena, tinha um movimento, tinha um trânsito muito grande. Então, muitas pessoas, muitos comerciantes, muita gente passava por ali, porque ficava no meio dessa rota comercial romana. Então, isso vai trazer uma luz para algumas coisas que Jesus falou aqui à igreja. Então, irmão, primeira coisa que Jesus fala à igreja, e não só a essa igreja, mas ele fala a toda a igreja ao qual ele se dirige, ele se apresenta. Não é? Como é maravilhoso quando a gente ouve a apresentação de Jesus. Como é maravilhoso quando Jesus chega para a gente e fala assim, olha, eu sou. E ele revela alguma coisa, alguma característica de quem ele é. A igreja de Filadélfia, ele diz, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Irmãos, imagina um tempo em que o cristianismo está sendo espalhado. Jesus se revelou, foi assunto aos céus, mas o paganismo ainda domina. A adoração a vários deuses que não são deuses ainda permanece muito viva, muito forte em todas as cidades, e não era diferente na igreja de Filadélfia. Principalmente porque a influência, toda a influência romana foi estabelecida ali, toda a cultura romana, helenista, foi estabelecida ali, porque veio de Pérgamo, e Pérgamo sofria demais com isso. Então aquela cidade carregava essas marcas de idolatria, carregava essas marcas de culto a deuses que não eram deuses, que não eram santos e que não eram verdadeiros. Quando Jesus ele começa a falar à igreja, ele fala, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Isso é extraordinário. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Hoje, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, para nós, assim como ele se revelou à igreja de Filadélfia, ele é o santo, ele é o único, ele é o verdadeiro. Porque senão outros deuses, a gente mesmo entroniza no nosso coração. Outras pessoas, outras coisas, a gente deixa tomar um lugar, um trono que é só de Jesus.
Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é o próprio Deus. E isso é extraordinário. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Dos atributos mais elevados, dos atributos imutáveis de Cristo, Ele se revela como santo. Irmão, esse é o único atributo que é adorado no céu, de dia e de noite, e sem cessar. Sem cessar. Quando João vê o Senhor, ele revela a glória de Cristo. Ele fala que tinham seres adorando o Senhor continuamente, sem descanso, exaltando a santidade do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é extraordinário. Nesse mundo recheado de maldades, mentiras e falsidade, Jesus Cristo é aquele que se revela como aquele que é distinto de tudo isso. Ser santo revela a nossa identidade também, irmão. Não foi o que Deus disse? Sejam santos, porque eu sou santo. Ele está falando, vocês são meus filhos, sejam santos, porque eu sou santo. É claro que, por meio de Cristo, Deus deu toda a capacidade para a gente ser o que Ele está dizendo que a gente pode ser. A gente não vai ser perfeito como Ele é, certo? Ele é santo e Ele nos deu capacidade de ser santos, porque a palavra nos santifica. E Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui nós, diante da palavra de Deus, nós somos santificados, nós somos confrontados, nós somos limpos pelo poder da palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, diante da palavra dEle, nós somos santificados. E somos cada vez mais separados para Ele, para uso exclusivo de Deus. Nós não vamos ter e ser como Ele é, porque Ele é perfeitamente santo. Mas Ele nos chamou para ser santos. Nós temos a capacidade de amar. E Ele ordena, ame uns aos outros. Ame como eu vos amei. Nós temos amor, porque o Senhor comunicou esse atributo a nós também. Nós não vamos ser como Ele é, porque Ele é amor. Ele é perfeito em amor. Ele não falha, o amor dele não aumenta, não diminui como o nosso às vezes. Mas Ele nos chamou para amar uns aos outros e para receber e transbordar aquilo que Ele, por sua graça, comunicou a cada um de nós. Então a revelação de Jesus para aquela igreja mostra um propósito para eles e para nós também. Jesus continua dizendo, olha, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele está fazendo, irmão, uma alusão ao texto de Isaías, capítulo 22. Isaías 22, 22. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Dentro desse contexto, o Senhor está repreendendo um escriba e estava falando que ia colocar outro no encargo desse que não estava sendo fiel. E ele está falando sobre esse que eu vou estabelecer. Eu vou colocar sobre ele a chave da casa de Davi. Uma chave quando alguém que ele abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Jesus ele arroga para si esse atributo de abrir algo que ninguém fecha, de fechar, e quando ele fecha, ninguém abre. Chave, irmão,
dentro da simbologia bíblica, dentro da palavra de Deus, sempre fala de autoridade. Apocalipse 1, 17 e 18. Chave carrega o símbolo de autoridade. E ali em Apocalipse 1, 17 e 18. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está falando? Eu tenho autoridade. Sou eu que estou no governo, sou eu que estou no controle. Eu dou ordens para a morte e para o inferno. É Deus no controle de todas as coisas. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Logo depois de dizer isso, ele dá uma ordem para os discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele, irmão, que se revela a nós como santo e verdadeiro, é só Ele que pode abrir e ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. Como é importante a gente saber que existem coisas na nossa vida. Na verdade, tudo está nas mãos de Jesus. Ele é o único que tem uma autoridade suprema e que Ele abre e ninguém pode fechar. E que quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. E Ele se revela como aquele que está no governo de todas as coisas. Depois de se revelar, depois de trazer uma revelação de si mesmo àquela igreja, Ele vai começar a revelar aquela igreja. E aí ele diz: conheço as suas obras. A primeira vez que eu vi a palavra conhecer e que eu não entendi muito bem foi a situação em que o homem se encontrava com a sua amada, com a sua noiva, e aí, para consumar o casamento, para consumar o relacionamento, eles conheciam um ao outro. E sempre, irmão, quando a palavra está falando de conhecer, Deus está mostrando que Ele conhece intimamente cada um de nós. Ele conhece a igreja. Ele passeia nesse lugar. E Ele não conhece só o coletivo, Ele conhece o individual. Ele é o único que não vê só a aparência das coisas, o que é externo, o que parece que é. Ele sonda o coração. Ele sabe quem nós somos interiormente. Ele sabe exatamente o que nós fazemos, por que nós fazemos, o tempo todo. E quando Ele fala: eu conheço as suas obras, Ele está falando: eu estou perto, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que vocês estão fazendo, porque eu conheço. Não tem a ver só com a onisciência, porque a gente sabe que Deus é conhecedor de todas as coisas e nada fica oculto aos olhos dEle. Mas quando Ele está falando da igreja, que somos nós, Ele está falando: eu estou perto. Eu caminho no meio dos candelabros de ouro. Eu passeio na minha igreja. Eu conheço as minhas igrejas, a minha igreja. Eu conheço a igreja em Sardes, eu conheço a igreja em Filadélfia, eu conheço a igreja de Pérgamo, eu conheço a igreja de Laodiceia, eu conheço a igreja de Espírito Santo do Pinhal, eu conheço cada igreja estabelecida em cada lugar. Eu conheço. E isso, irmão, para nós precisa trazer uma alegria, um gozo, um prazer muito grande, uma satisfação, porque Ele sabe, Ele conhece quando o nosso coração está entregue, quando o nosso coração está inteiro, quando a gente está fazendo com a motivação correta, do jeito certo. Ele sabe, ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém vê, ainda que esteja oculto aos olhos dos homens, nunca vai estar oculto aos olhos de Jesus, porque Ele conhece.
Ele sabe. Ele sabe. Isso precisa trazer uma alegria, uma satisfação para nós. Porque quando a gente está buscando ao Senhor, a gente está no secreto, como Ele disse. Ele vê. Ele sabe. Mas isso também precisa trazer uma sensação de temor. Porque a palavra também diz: o perdão está nas tuas mãos, Senhor, para que sejas temido. Por quê? Porque Ele sabe. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é agradável, quando a gente está fazendo alguma coisa que é com a motivação errada, parece legal para todo mundo, parece bonitinho aos olhos de todos, mas se não está agradável aos olhos de Deus, Ele está falando: eu conheço as suas obras. Eu conheço as coisas que vão além do que está aparecendo. Eu conheço. Eu sei. Eu conheço as obras que você realiza. E eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Antes disso, eu fiz menção do princípio, mas não do texto. Mateus 6, do 1 ao 4. Mateus 6, do 1 ao 4. Evitem de praticar as suas obras de justiça diante dos outros, com o propósito, com a finalidade, ou para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Irmão, eu acho que isso aqui, Jesus já falou para não dar confusão no céu. Porque você imagina, a palavra fala que o que nós fazemos ao Senhor tem recompensa. Sim ou não? Tem recompensa. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, está lá a pessoa fazendo tudo. Mas é uma pessoa muito ativa, mas que, cara, faz tudo e aparentemente é para o Senhor. Ok? Todos fazendo e nós olhando, aparentemente é tudo para o Senhor. E é uma igreja muito viva, é uma igreja muito ativa, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que acolhe as pessoas, é uma igreja que ama de verdade, é uma igreja que está fazendo tudo que a palavra diz que é importante e necessário fazer e viver, debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da orientação do Senhor. Mas aí, de repente, alguns chegam lá no céu e não tem galardão nenhum. E outros têm um grande tesouro acumulado no céu. Como Jesus disse: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, aonde os ladrões escavam e roubam. Antes, pelo contrário, ajuntem tesouros nos céus. E como que a gente pode fazer isso? Não existe, irmão, um caixa eletrônico celestial, aonde a gente recebe o nosso salário e deposita aqui na terra e ele vai direto para o céu. É tudo que a gente faz diante de Deus, para Deus, com Deus. É o que a gente faz com Ele, por Ele, para Ele, como a gente vive a nossa vida para Ele. Isso ajunta tesouros nos céus. Mas o porquê a gente está fazendo? Para quem a gente está fazendo? Com qual intenção a gente está fazendo? Para ser elogiado pelas pessoas? Para que os outros vejam? Para que o ser humano nos dê alguma recompensa, um tapinha no ombro, dizendo: muito bem, isso foi muito bom, isso foi muito legal. Cara, que top, que 10 que você está fazendo, você é muito bom no que você faz. Jesus está falando: em verdade te afirmo, olha, se você fez por causa disso, você já recebeu sua recompensa, não tem nada no céu mais para você. Mas se você faz para agradar o Pai, se você faz com o desejo de que isso chega diante de Deus e não fica tocando trombeta e nem requerendo nenhum tipo de recompensa humana e terrena, eu conheço as obras que você realiza, diz o Senhor. Para essa igreja, ele diz: eu tenho colocado uma porta aberta diante de vocês.
E vocês lembram o contexto lá? Eles estão estabelecidos numa cidade pequena, que não tem muita relevância, que não é tão grande quanto as outras, mas é um caminho. E muita gente passa naquele lugar. E eles têm uma grande porta aberta à pregação do Evangelho, ao anúncio da salvação. E ele diz: eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sabe, irmãos? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque para fechar algo que Deus abriu, tem que ser maior do que Deus. Existe alguém que é maior do que Deus? O maligno é maior do que Deus? Então ele pode fechar alguma coisa que Deus abriu? Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. A gente precisa confiar e crer que se foi ele que abriu a porta, ninguém fecha. E quando ele fala para aquela igreja: olha, eu sou o santo e verdadeiro, eu tenho a chave de Davi. O grande rei, o rei exemplo. Ele está falando: eu tenho autoridade. Eu conheço as suas obras. E eu abri essa porta. Nós aqui, irmãos, nós não temos mega templos. Nós não temos um grande número, uma expressão extraordinária, internacional, talvez como algumas outras. Mas nós temos uma porta aberta, que foi aberta por Jesus. E ele diz: eu sei que você tem pouca força. Ele continua dizendo: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, eu já fui alguém e luto, todos os dias contra as minhas próprias fraquezas, porque para a gente, para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, ser fraco não é uma coisa que se elogia, sim ou não? Nossa, olha lá, rapaz, que moço fraco, né? Glória a Deus pela vida dele. Olha que menino mirrado. Meu Deus, como é abençoado. Não tem força nenhuma. Mas percebe que essa é, junto com uma outra igreja, é a única que não recebe repreensão do Senhor. E mesmo quando ele vai falar da fraqueza, ele não fala de forma negativa. Porque as nossas fraquezas para Deus são insumo para a manifestação do poder dele. Porque os grandes, os fortes, os sábios não abriram o coração para o Senhor. Quem abriu o coração para o Senhor foram os fracos, os doentes, os debilitados, os necessitados. E foi para esses que Jesus veio. Ele não veio para os sãos, ele não veio para os mestres. Ele veio também, porque ele se espalhou para todos, mas quem os recebeu? Um dia, Jesus ele chama alguém que aos olhos humanos não era fraco. Saulo de Tarso. Ele não era fraco. Ele era terrível. Ele tinha muita força política, influência, condição. Mas quando Jesus se manifesta para ele, lhe é tirada toda a força que ele tinha. A primeira coisa que sai, que eu acho que sempre quando Jesus se revela a nós, ele mostra quem ele é e ele também mostra quem nós somos. Paulo perde a visão, Ou seja, é revelado para ele que ele estava cego. Que ele estava fazendo alguma coisa, mas ele não entendia o que ele estava fazendo. Esse homem, depois que
teve a revelação de quem Jesus é. Esse homem começou a receber revelações extraordinárias, grandiosas, majestosas do Senhor. E quando a gente tem, irmão, revelações grandiosas demais, qual que é a tendência do nosso coração? Inflar, ficar orgulhoso, soberbo. Paulo era convertido, temente a Deus, servia fielmente ao Senhor, pregava o evangelho incansavelmente. Mas ele fala, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha o propósito. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, já teve alguma coisa na sua vida, alguma fraqueza que você pediu desesperadamente para Jesus, Senhor, afasta isso de mim, Jesus, tira isso de mim, Jesus, pelo amor do teu nome, eu não aguento mais sofrer com isso, tira, arranca, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais isso, me ferindo, me machucando, e o pior, te ferindo e te machucando. Já fez isso? Eu já fiz. Eu cheguei a pedir a morte. Falei assim, Jesus, se o Senhor não tirar, me leva. Me tira dessa terra, me tira daqui. Porque eu não consigo, eu não quero, eu não consigo mais viver assim. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a gente não tem fraqueza nenhuma, irmão, a gente acha que é maior do que Deus. A gente acha que é a nossa pregação que convence, é o nosso louvor que convence, é como a gente faz que convence, é o que a gente faz que está fazendo toda a diferença na terra. Isso é mentira. Isso é mentira. Toda e qualquer fraqueza nos leva a um lugar de dependência de Deus, porque nós somos total e completamente dependentes do Senhor, desde a hora que a gente levanta até a hora de deitar e dormir. O nosso corpo funciona sem nenhum esforço nosso. Nenhum. A gente se esforça às vezes demais para estragar o que Deus estabeleceu. Mas eu não sustento a minha própria vida. Se não fosse o Senhor sustentando, eu não estaria aqui. E cada um de nós. Então o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se manifesta através de homens e mulheres fracos que reconhecem que são dependentes daquele que é santo, verdadeiro, todo-poderoso e que tem toda a autoridade. Eu sei que você tem pouca força, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a fraqueza, irmão, é para a gente entender, é para a gente receber essa revelação e virar a chave, sabe? Virar a chave do sofrimento, virar a chave da angústia, virar a chave de, olha isso aqui, eu não estou aguentando mais, Jesus. Então, peraí, deixa eu te mostrar como é que é. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Irmão, se Jesus tira a fraqueza, se Jesus abole em nós toda e qualquer fraqueza, a gente vira as costas para Ele, porque nós somos orgulhosos. Por causa do pecado, nós não temos condições de resistir a nós mesmos. Mas quando a fraqueza está aqui, quando a gente sabe que por um pouquinho, por pouca coisa, a gente vira as costas para Deus e fala assim, não, Jesus, eu preciso do Senhor hoje, eu preciso do Senhor agora, eu preciso do Senhor daqui a pouco, eu preciso do Senhor o tempo todo, porque se o Senhor se ausentar de mim, eu estou perdido, sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo, porque eu sou um fraco. Quando nós reconhecemos isso,
o poder de Deus se manifesta. A porta aberta é aproveitada e a gente aprende a se gloriar nas fraquezas, nas angústias, nos insultos, nas tribulações, em tudo que acontece, porque uma fraqueza é um lugar de manifestação do poder de Deus. Ele continua: eu conheço suas obras, eu pus diante de você uma porta aberta, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Fraqueza não é sinônimo de retrocesso, irmão. Fraqueza, e a gente já viu muita gente falando assim: eu estou fraco, eu vou parar, eu vou desistir, eu estou fraco. Deus estava convidando ele: vem aqui, deixa eu manifestar o meu poder sobre você. E aí a pessoa volta atrás, a pessoa retrocede, a pessoa vira as costas para Deus, quando Deus estava, o convite era: eu vou manifestar o meu poder sobre a sua vida. Não negou o meu nome, guardou a minha palavra, o poder de Deus se manifesta através da fraqueza. Por isso eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui, irmãos, alguns teólogos divergem. O consenso é de que esse período de prova que vai vir sobre toda a terra é a grande tribulação. Particularmente, eu não acredito assim, tá? Porque era uma carta endereçada àquela igreja, tem sim uma aplicação escatológica para a igreja de todos os tempos. Aqueles que guardam a palavra de Deus podem sim ser livrados da hora da provação, mas se Jesus decidir vir depois da grande tribulação, quem está com ele está guardado nele. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente em meio às tribulações. Então, se a grande tribulação vier e nós, como igreja, estivermos aqui, o Senhor está guardando a gente. Se ele vir antes, glória a Deus. Se ele vir no meio, glória a Deus. Se ele vir depois, glória a Deus. Glória a Deus, porque se estamos com ele, como a igreja de Filadélfia, guardando a palavra, vivendo com ele, por ele, para ele, estamos guardados. E aqui a promessa mais maravilhosa no verso 11. Venho sem demora. Ele vem, irmão. Seu coração bate mais forte quando você ouve isso. Venho sem demora. A vinda do Senhor está mais próximo do que quando no princípio cremos. Por isso importa que a gente anime uns aos outros. Por isso importa que a gente fortaleça uns aos outros. Por isso importa que a gente interceda uns pelos outros. Porque ele vem sem demora. Ele vem. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Igreja, pelo amor de Deus, quem está falando aqui é Jesus, amém? E o que ele está falando? Conserva a tua coroa, para o quê? Para que ninguém tome. Aqui também tem uma divergência muito grande. Irmão, tem gente que crê, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem um outro grupo que crê, é a perseverança dos santos. Tem que guardar, porque pode naufragar na fé, porque pode retroceder, porque pode perder a salvação. Independente. Se uma vez salvo, salvo para sempre, aquele que está salvo e é salvo para sempre, vai viver com Deus, para Deus, vai estar ligado, vai estar conectado. E como foi pregado no fim de semana, não vai ser pego de surpresa. Porque está conectado com Deus, está guardando a vinda do Senhor, ansiosa e ardentemente no seu coração. Então não perde tempo, então não fica à toa. Fica atento, fica ligado, porque ele vem sem demora. Para aqueles que estão desligados, para aqueles que estão vivendo uma vida longe do Senhor, ele vem como ladrão. À noite, sem aviso. E ele disse à igreja de Sardes: olha, eu venho como ladrão, você não vai saber a hora que eu venho, porque se você estiver desligado, se você estiver desconectado, se você estiver longe de mim, você não vai ver. E na hora que eu venho contra você.
A essa igreja ele não está fazendo repreensão, mas ele está falando, guarda, guarda, conserva o que você tem, para que ninguém te tome a coroa. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir, está no mundo, sim ou não? E aonde que a gente está? No mundo. E a gente continua em guerra com ele ainda, sim ou não? Sim, a vitória está garantida. Deus já deu a vitória. A palavra diz que Jesus na cruz despojou todo o principado e potestade, expôs eles à vergonha, mostrando que Jesus é vencedor. E quem está com ele é vencedor com ele. Mas não haveria, irmão, não haveria instrução se não houvesse o risco. Então conserva, guarda, fica firme, persevera, para que ninguém te tome a coroa que você recebeu, porque foi dada pelo Senhor. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. E aqui ele começa falando, irmão, de recompensa, de identidade, de resultado para uma igreja que permaneceu fiel até o fim. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos colocar.